Bom dia a todas, bom dia a todos. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Boa noite a todas, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a esse canal que todas as semanas faz com que a gente se reencontre. A gente se reencontra todas as semanas. Você não está aqui comigo? E não importa se você está aqui comigo agora de noite, agora de tarde ou agora de manhã. O que importa é que você lembrou. Hoje temos aula de filosofia. E hoje é uma aula importantíssima. É um tema que vem sendo discutido há milênios. Mas antes de falar do tema, vamos preparar a nossa aula? Como que a gente prepara a nossa aula? Estão lembrados? Primeira coisa, pega o seu material. Isso. Cadê teu caderno? Não estou vendo o teu caderno. Pega o teu caderno aí. Eu estou olhando para lá, mas eu estou te vendo. Eu estou vendo você. Você aí que está sentado só assistindo pelo YouTube. E assistindo pelo seu smartphone, deitado na cama. Não pode. O que a gente já combinou? Você precisa levantar dessa cama. Levanta dessa cama agora. Vai lá, pega o teu material. Você está numa sala de aula. Não importa se essa sala de aula é virtual. Nós estamos em comunicação agora. Eu estou falando com você. É você mesmo. Levanta daí. Agora sim. Muito bem. Você é um estudante. Você é uma estudante. Agora que já está de pé, pega teu material. Pega teu caderno. Pega tua caneta, teu lápis, tua borracha. Tudo aquilo que você utiliza. Lembra que eu já falei? Estudante é trabalhador. Qual é a ferramenta do estudante? Isso mesmo. A sua ferramenta é a sua caneta. É o seu lápis. É a sua borracha, é o seu caderno. E também a sua mente. A mente, esta aí, que está atuante, refletindo diariamente. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse momento importantíssimo, porque aqui, nessa aula de filosofia, é quando você mais vai utilizar a sua mente. Então, agora que você já está com o seu material, isso, já está preparado, já está preparada, muito bem, já está no seu lugar, perfeito. É isso que eu gosto de ver em vocês. Vocês entendem rápido. Agora que você está aí sentadinho, sentadinha, diante do seu material, abra na matéria. Isso, filosofia. Agora coloca a data. Muito bem, meus parabéns. A data de hoje é importante, porque ela marca uma nova aula. Aquela aula que nós estamos aqui iniciando agora. Excelente. Já botou a data de hoje. Agora só falta uma coisinha. Escreve aí o nome da matéria, filosofia, para você não esquecer que essa matéria é de filosofia. E terceira coisa, coloque o nome do professor. Vai que você confunde o professor de filosofia com o professor de matemática, com o professor de história. Coloque o nome do professor aí. Esqueceu? Faz tanto tempo assim? Tem problema não. É só ver aí, ó. Aí embaixo na tela está escrito meu nome. Copie meu nome e está tudo certo. Agora que a gente já está ajeitado, já estamos ajeitados, já estamos confortáveis, mas não suficiente para dormir. Pensou que eu não ia te ver aí já cochilando? Acorda, menina. Acorda, menino. Vem para cá, isso faz parte dessa aula. Essa aula foi preparada para vocês. E hoje tem uma coisa diferente. O que tem diferente, professor? Não está vendo aí na tela? Aqui, ó. Hoje nós vamos entrar no Fantástico. Ou melhor, o Fantástico vai fazer parte da nossa aula. Nós estamos ficando importante, hein? Estamos na Globo, pessoal. Eu sei que você tem algumas coisas que não te permitem gostar da Globo o tempo todo. Eu até te entendo. A gente não precisa gostar de todas as televisões. Cada um gosta de um, outro gosta de outro. Mas aqui o que importa é que o Fantástico falou do tema da nossa aula de hoje. E é isso que nós vamos utilizar. Deixa de lado todos os seus preconceitos, porque agora nós vamos falar da origem do universo. Você precisa deixar seus conceitos anteriores. A gente já conversou isso na sala de aula, tá lembrado? Para a gente começar uma aula de filosofia, os nossos preconceitos precisam deixar lá fora. Precisamos deixá-los lá fora dessa sala de aula. Por quê? Porque agora nós vamos tratar de algo que a filosofia discute há milênios, que é a origem do universo. Mas para que a gente discuta a origem do universo, eu trouxe para vocês uma matéria que o Fantástico
distribuiu em alguns capítulos. Eu vou apresentar o primeiro capítulo para vocês, para que a gente possa começar a discutir esse assunto. E depois a gente vai ver o livro, como é que o livro trata o assunto. Beleza? Então, foi uma matéria que iniciou lá no 20 de agosto de 2006, 14 anos atrás, onde o Fantástico tratou uma forma belíssima, que ele chamou de Poeira das Estrelas, uma aula sobre a origem do universo, onde a filosofia está presente integralmente. Ouviu bem isso? Integralmente. Então, a partir de agora, vem comigo. Vamos assistir essa aula. Vou assistir junto com vocês. É um vídeo curto, um vídeo de 6 minutos e um pouquinho. Então, ao longo do vídeo, eu vou estar aqui acompanhando. Quando ele terminar, a gente começa a nossa discussão. Beleza? Se tiver qualquer comentário, qualquer dúvida, surgir qualquer pensamento durante o vídeo, coloque aí no comentário. Faz a sua pergunta que eu respondo. Estamos combinados, então? Estamos combinados? Então, vem comigo, vamos assistir esse vídeo. No 3, hein? 1, 2, 3. Vamos ao vídeo. Imaginar que exista alguém no mundo que nunca tenha se perguntado de onde viemos, como foi que o mundo começou. Esse desejo de compreender as nossas origens é tão antigo quanto a história da humanidade. A partir de hoje, aqui no Fantástico, o físico e astrônomo Marcelo Gleiser vai apresentar a resposta da ciência para essas e muitas outras perguntas fundamentais. Começa agora a série Poeira nas Estrelas. Pelos 4 cantos do mundo, todas as culturas já tentaram de alguma forma explicar o início de tudo, a origem do universo. Todos já se fizeram a grande pergunta: de onde viemos? A vontade de saber quem somos, de conhecer nossa origem, a origem do mundo, nasceu quando o primeiro homem olhou para o céu e se viu só, à mercê de uma natureza que tanto cria quanto destrói. Essa curiosidade, hoje, está mais viva. Vamos parar um pouquinho aqui. Eu sei que eu falei que ia passar o vídeo todo, mas me veio uma curiosidade. Você já parou para pensar na origem do universo? Algum momento, você que está aí do outro lado, me assistindo, já parou para pensar que o universo pode ter vindo de um grãozinho de feijão? Ou se o universo veio de uma grande explosão dentro de um buraco negro? Importante a gente parar para pensar nisso. Sabe por quê? Porque nesse instante, 1000 coisas estão acontecendo ao seu redor. E você não sabe o que está acontecendo. Provavelmente você não tem ideia do que está acontecendo. Mas nesse momento, está acontecendo. Pois é, neste momento, nós estamos todos envolvidos nesse universo. Agora, como foi a origem, existem várias hipóteses. E essas hipóteses nós vamos poder, ao longo do tempo, estar discutindo. Ao longo do tempo desta aula. Então, não se preocupem. A aula ela vai prosseguir. Daqui a pouco eu volto o vídeo. Mas vamos lá. Eu achei interessante essa parte em que ele fala de que nós estamos todos conectados. Você ouviu essa parte? Não ouviu, não? Então vamos dar prosseguimento para perceber como que esse universo que nós conhecemos tem várias discussões a respeito da sua origem. Então, nesse instante, que vocês estão vendo aí na tela, todas essas estrelas, imagine nós sendo poeira dessas estrelas. É isso que o vídeo vai tratar. Então vamos lá, vamos prosseguir nesta aula. Alimentando a imaginação dos cientistas que tentam desvendar nossas origens. Estamos no sítio arqueológico de Stonehenge, interior da Inglaterra. Um conjunto de pedras de até 40 toneladas cada uma, dispostas em forma de círculo. A construção de Stonehenge foi um feito extraordinário para o ser humano.
Esse lugar é um dos grandes mistérios da humanidade. Dá mais uma pausa. Vocês já conheciam esse lugar? Esse lugar parece um lugar mágico, né? Ninguém consegue explicar de onde que vieram essas pedras. Como é que essas pedras foram colocadas umas sobre as outras? O importante aqui é que, se elas foram colocadas umas sobre as outras, alguém as colocou. É verdade? Alguém. Mas quem será esse alguém? Neste momento, a gente não vai discutir sobre isso. Mas o importante que a gente discuta é que ela foi utilizada ao longo dos séculos como um grande relógio. Como se fosse um desses relógios analógicos de antigamente, onde o Sol, através da sua sombra, marcava a passagem dos dias e das noites. Já ouviram falar sobre isso? Ainda não? Então vamos continuar assistindo para ver como é que isso, até hoje, ainda é visto. Vamos continuar? Então vem comigo. Essas pedras foram postas aqui há mais de 3.000 anos. Ninguém sabe exatamente por quem. Também não se sabe como elas foram trazidas até aqui e arranjadas dessa forma. A teoria mais aceita é de que foram os celtas. Os druidas, os sacerdotes dos celtas, tinham adoração pelo sol. Eles sabiam que a vida dependia dele. Sabiam também que o movimento do sol pelos céus determinava a época da colheita, a época do plantio, a chegada das chuvas e a chegada do inverno. Tudo indica que o monumento de Stonehenge era um gigantesco instrumento astronômico, um calendário que ajudava os celtas a marcar o percurso do Sol ao longo do ano. Tanto é que no dia 21 de junho, o Sol nasce exatamente sobre a pedra principal quando se olha de dentro do círculo. No hemisfério norte, 21 de junho é o solstício de verão, o dia mais longo do ano, em que o Sol aparece mais alto no céu. Também se acredita que os druidas celtas que viveram nessa região milhares de anos atrás usavam o monumento como palco de celebrações. Até hoje, todo dia 21 de junho, muitas pessoas fantasiadas de druida aparecem por aqui para festejar, nem sempre de forma pacífica. Os druidas de Stonehenge, os do passado, também se perguntavam como surgiu o mundo. Também se fizeram a grande pergunta e encontraram a explicação deles para a origem do universo. Mais uma vez, uma pausa. Eu estou fazendo essas pausas para que a gente possa se acostumar com a ideia de que a discussão da origem do mundo é uma discussão filosófica. Então, pense só, quantas vezes você parou para refletir de onde que você veio e de onde que todo o universo surgiu? Claro que você deve ter aí suas concepções, as suas formas de pensar muito particulares. Isso é válido, porque toda forma de pensar, ela é muito válida e ela é valiosíssima, porque tudo que vem depois das formas de pensar que são comuns sugerem uma resposta. Eu disse sugerem uma resposta, porque todas as respostas que nós encontramos, por mais lógica que elas sejam, elas são apenas uma resposta nesse conjunto de respostas possíveis. Você agora aí, você mesmo. Isso, você que está com a caneta na mão. Você deve estar escrevendo aí o quê? Uma ideia. Essa ideia que você está escrevendo aí pode ser qualquer uma. Mas nesse momento que você está refletindo sobre a origem do universo, você já escreveu muitas outras coisas que apenas são indicativas da forma de você pensar. Mas nesse momento que eu lhe faço essa pergunta, você já pensou como que o universo surgiu? Escreva aí no teu caderno. Ou então comente aqui, deixe o seu comentário. Porque se você já pensou como o universo surgiu, você pode ter pensado como esses nossos antepassados, esses seres humanos que já viveram há séculos atrás. Em algum momento, uma ideia passou a valer. Essa ideia que passou a valer foi aquela que, até hoje, a ciência ainda defende. Por que ciência, professor? É porque antes de todas as ideias científicas ganharem uma imagem de ciência, elas eram
filosóficas. Eram apenas reflexões de homens e mulheres que olhavam para o universo, olhavam ao seu redor, olhavam para o lugar onde estavam e pensavam, e refletiam, e tinham hipóteses, pequenas ideias sobre um determinado tema, determinada coisa, determinado objeto, determinada forma que estava sendo observada naquele instante. Então, o importante nesse momento é a gente distinguir que a filosofia e a ciência não são antagônicas, muito pelo contrário. Filosofia e ciência são complementares. E eu diria até mais. A ciência nasce no núcleo da filosofia. Os cientistas da humanidade, aqueles todos que nós conhecemos, vou pegar um bem famoso que todos vocês devem conhecer, um cientista físico, que é o Albert Einstein. Antes dele sequer produzir qualquer teoria, ele teve que refletir, ele teve que pensar, ele teve que fazer perguntas. E nesse momento, a filosofia fez parte dele. E ele se apropriou da filosofia para elaborar as suas perguntas. E quanto mais perguntas ele fez, mais próximo da verdade ele ficou. E essa verdade, em algum momento, se tornou a verdade da ciência física, que hoje nós defendemos. E que daqui a pouco, no decorrer do vídeo, a gente vai poder apresentar e discutir um pouco mais. Tudo bem? Então vamos prosseguir no vídeo? Vamos lá. Já está quase acabando. Os druidas acreditavam que o mundo foi criado por deuses, que será destruído por eles também. Esse é o tipo mais comum de mito de criação. Esse tipo de crença é familiar para nós, do mundo ocidental. A tradição judaico-cristã dá a mesma explicação no Gênesis, o primeiro livro do Antigo Testamento. Existem outras culturas que acreditam que o mundo foi criado por vários deuses, como os babilônios e os egípcios. Mas também há quem acredite que ninguém criou o mundo. O universo teria vindo do nada. Essa é a crença de duas culturas bem diferentes e distantes entre si. Os índios Yanomami do Brasil e os Maori da Nova Zelândia. E existem ainda... Mais uma pausa para a gente refletir sobre isso. Vocês já ouviram bem que o narrador disse? Esse narrador, inclusive, é um físico brasileiro conhecidíssimo. Então, vocês entenderam o que ele falou? Duas culturas totalmente distintas, totalmente separadas pelo continente, que é os índios Yanomamis brasileiros e o outro lado, do outro lado, que agora me fugiu a palavra. Mas as duas tribos pensam da mesma maneira. Às vezes é tão difícil, né? Nós todos aqui mesmo, um do lado do outro, pensarmos da mesma maneira. Como é que pode duas tribos tão distintas, separadas por continentes, pensarem de forma tão semelhantes? Pensarem sobre a origem do universo tão semelhantes. E vocês ouviram o que eles disseram? Para eles, o universo surgiu do nada. Você já parou para pensar nisso? O universo surgiu do nada. É uma hipótese. Então nós podemos ter qualquer hipótese. A nossa capacidade de pensar, a nossa reflexão, faz com que a gente crie, através de criatividade mesmo, através de ideias criativas, várias possibilidades para a origem do universo. Então, vamos parar esse instante, nesse momento que eu dei a pausa no vídeo. Reflita aí. Que ideias você tem sobre a origem do universo? Além dessa que você já tem, qual outra ideia você consegue pensar, através da sua criatividade, que poderia fazer o universo surgir? Todo o universo. Eu não falo só o planeta Terra, não. Porque quando a gente fala de universo, nós estamos falando de algo muito maior do que um planeta. Estamos falando dos bilhões de planetas que o espaço possui. Esse espaço universal. Então, o universo não é o planeta. O planeta é um mundo. O universo são vários mundos. Então, coloque aí no seu comentário que tipo. Escreva aí no comentário. Gostaria de ouvir você. Agora, nesse momento. Eu dei a pausa. Aproveita. Vai lá.
Coloca aí no comentário. Que ideia que você tem agora, além da que você já tinha, para a origem do universo? Invente, crie, seja imaginativo. Pense numa possibilidade e coloque no comentário. Eu vou gostar muito de ver e de ler o que você pensa nesse momento. Seja criativo, seja criativo. Já colocou? Excelente. Depois eu te dou o retorno. Vamos continuar esse vídeo que está muito interessante. Daqui a pouco a gente parte para o livro. Aqueles que acreditam que o universo surgiu espontaneamente, sem a ação de um deus ou deuses. Segundo esse mito, o mundo veio do caos. A ordem, acredite ou não, pode nascer do caos. Essa é a crença do taoísmo, uma religião de origem chinesa. Um deus ou muitos deuses, nenhum deus ou caos criador. Todos esses mitos têm uma coisa em comum. O universo surgiu em algum instante no passado. E foi nesse instante que nasceu o tempo. O relógio começou a bater ali, naquele momento. O universo ou cosmos teria, portanto, uma data de aniversário. A ciência moderna manteve a tradição de nossos antepassados e procurou por respostas para a mesma pergunta. Como surgiu o universo? E quando? Hoje a gente sabe que o universo tem uma história, que ele surgiu há 13 bilhões e 700 milhões de anos. Ouviram bem isso? O universo, cientificamente, já está comprovado que ele surgiu há 13 bilhões de anos. É tempo pra caramba, né? 13 bilhões de anos. Se eu, por exemplo, não tenho meia dúzia de anos, mentira, eu não tenho meia dúzia de anos, eu tenho um pouco mais de meia dúzia de anos. Mas, se eu tenho um pouco mais de meia dúzia de anos, eu perto do universo sou o quê? Uma poeirinha. Todos nós somos uma poeirinha perante a origem do universo. E se somos uma poeirinha, graças a Deus que eu sou uma poeirinha que estou aqui junto de vocês. Estou aqui nesse momento compartilhando com vocês de todas essas ideias. Por mais que essas ideias possam parecer loucas, estapafúrdias, são ideias verdadeiras. São ideias válidas até hoje, porque várias culturas criam as suas ideias, imaginam como pode ter sido. Isso vai fazendo parte da existência dos povos. Então, o fato de eu pensar que o mundo surgiu através de um Deus, não desmerece o fato de outras pessoas pensarem que o mundo surgiu através de uma explosão. E não desmerece de outras pessoas pensarem que o mundo surgiu dentro de um buraco negro. E também não vai desmerecer a ninguém que possa pensar que o universo surgiu através de vários deuses, não apenas de um Deus. Então, pensem comigo. Pensem comigo. Como que seria o universo se nós não tivéssemos a capacidade de pensar? Porque uma coisa é você pensar na origem do universo, outra coisa é você pensar no universo sem ninguém pensando sobre ele. Que sem graça que seria isso, né? Nós seríamos apenas o quê? Seres e não teríamos a mínima ideia de onde que viemos, mas também não teríamos a mínima vontade de pensar sobre isso. E a partir do momento que você não tem vontade de pensar sobre isso, a existência ia perder o valor que ela tem. A nossa vida ia ficar sem graça. Então, a nossa capacidade de pensar, essa que eu tanto insisto com vocês, para que vocês mantenham ela ativa, ela é o que faz de nós uma poeira de estrelas, e não apenas uma poeirinha qualquer. É uma poeira luminosa, uma poeira que tem luz própria. Você aí, você tem luz própria. Não importa a forma como você pensa em relação à origem do universo. Não importa se você já pensou sobre isso ou não. Porque uma coisa todo mundo concorda. Todo mundo concorda. O universo tem data de criação. E se ele tem data de criação, e nós estamos aqui, nós fazemos parte desta criação. E isso que é maravilhoso. Se fazemos parte dessa criação, não importa de que forma que ela foi feita, de que forma que ela surgiu. O que importa é que você está aqui, está junto comigo, estamos todos reunidos
nessa sala virtual gigantesca, onde todos podem se encontrar e pensar conjuntamente, sem interferir fisicamente na forma como o outro vai pensar. Então, isso é maravilhoso. Eu estou muito feliz de você estar entendendo sobre isso, de você estar nesse momento refletindo sobre isso. E para que a gente possa fechar essa primeira parte da aula com chave de ouro, vamos a esse último minuto desse vídeo que fala sobre a poeira das estrelas. E depois a gente vai para o livro. Então vamos lá? Vamos prosseguir? Esse é o modelo do Big Bang, a teoria moderna da criação do mundo. Toda a matéria que existe no universo, tudo, absolutamente tudo, estava comprimido numa região menor que a cabeça de um alfinete. Mas, de repente, cerca de 13 bilhões e 700 milhões de anos atrás, a matéria começou a se expandir violentamente, como se fosse uma grande explosão. O Big Bang, em inglês. Essa grande expansão deu início a tudo, inclusive ao tempo. Foi nesse momento que o relógio começou a bater. E tudo o que existe no universo, os planetas, a Lua, as estrelas, mesmo nós, seres humanos, somos feitos da matéria liberada nesse Big Bang. É por isso que o astrônomo americano Carl Sagan disse certa vez que somos todos poeira das estrelas. Muito bem. Então aqui a gente finaliza o nosso vídeo com essa frase magnífica, que somos todos poeiras das estrelas. Isso é fantástico. Não é fazer uma propaganda do programa, mas isso é de fato fantástico. Nós sermos poeiras de estrelas. Agora, se somos poeiras de estrelas, como é que uma poeirinha se juntando com outra poeirinha vai formar uma grande estrela? Esse é o seu trabalho, esse é o meu trabalho, é o nosso trabalho, pararmos para refletir sobre isso. Então, vamos ao livro, vou aqui fechar a página, para que a gente possa ir ao livro. E aí sim, no livro a gente vai ter condições de refletir sobre isso. Tudo bem? Se tiverem qualquer dúvida, é só falarem. Coloquem aí no comentário e a gente pode comentar o que vocês comentaram depois, tá? Então, nesse momento, vocês já estão aí assistindo a nossa aula, né, que eu preparei para a gente continuar essa nossa discussão, em que eu coloco aí a página 308 do livro Filosofando, para a gente, vocês já estão acostumados, já estão assistindo às nossas aulas já há algum tempo, então, vocês já sabem, toda aula eu coloco as páginas do livro para vocês. Mesmo que você não saiba onde o seu livro está, mesmo que você não tenha recebido o livro antes de ficar em isolamento, eu vou disponibilizar as páginas que nós vamos estar utilizando para vocês. Então, não se preocupem, tá? Então, essa aqui é a nossa apresentação com as partes que nós retiramos do livro para que a gente possa discutir com mais tranquilidade. Então, o capítulo, o item 1, não um capítulo, mas o item 1, chamado Filosofia e Ciência, eu deixei essa imagem logo na abertura para que vocês, vou ampliar aqui para que vocês possam ver, logo na abertura, para que a gente possa identificar alguns elementos aqui nessa imagem. Aqui nessa imagem, nós temos dois filósofos conhecidos, que é o filósofo Pitágoras. Já ouviram falar no filósofo Pitágoras? Claro que sim, né? Esse filósofo Pitágoras está aqui, ó, mexendo no ábaco. E tem um outro filósofo aqui, ó, que ele também está discutindo questões de matemática de uma outra forma, através de algoritmos. E aqui estaria a senhora matemática ou aritmética observando todos eles. Essas alegorias que foram feitas aqui, esse desenho foi feito em 1467, século XV, é apenas para a gente refletir como que a matemática, a filosofia tem tanta relação. Vocês acabaram de assistir um vídeo em que trata do assunto física do ponto de vista filosófico. De onde que nasceu o mundo? Ou melhor, o universo? De onde que veio o universo? Como que é a origem do universo? Então, a matemática está sempre envolvida nesses processos de descoberta científicas. Só que é importante a gente pensar que essa matemática científica ela só se desenvolveu
ao ponto de hoje ter a sua autonomia, porque os matemáticos das outras gerações, de séculos atrás, eles buscavam na filosofia uma forma de refletir sobre os acontecimentos. Ficou claro isso para vocês, então? Então, filosofia e ciência têm uma relação muito íntima. Na página 309, eu retirei esse trecho para que a gente pudesse pensar sobre isso. Então, vamos lá. Acompanhe comigo a leitura. A filosofia surgiu na Grécia por volta do século 6 a.C., ou seja, 600 anos antes de Cristo, a filosofia surge na Grécia. Essa é importante frisar. Não é a filosofia como o conhecimento universal, e sim a filosofia ocidental, como já falamos em sala de aula presencialmente. A filosofia ocidental, ela é um recorte dessa filosofia universal. Existem outras filosofias, ou seja, outros estudos filosóficos em outros lugares do mundo. Então, a filosofia oriental, por exemplo, ela distingue da filosofia ocidental em muitos aspectos. Mas para nós que estamos aqui nesse lado do mundo, do lado do planeta chamado Ocidente, nós estudamos a filosofia ocidental em nossas aulas de filosofia, tá? Então, a filosofia ocidental, ela nasce há 600 anos antes de Cristo. Mais propriamente nas colônias gregas da Jônia e da Magna Grécia. Jônia é um lugar, tá? É um lugar lá na Grécia Antiga. Conhecida como filosofia pré-socrática, mais uma pausa. Por que pré-socrática? Porque o filósofo mais conhecido dessa geração de filósofos gregos, que deixa a sua marca por todos os séculos que vieram depois dele morrer, é o filósofo Sócrates. Já tivemos a oportunidade de conversar sobre ele. Se por um acaso vocês não lembram, faça uma pesquisa breve aí no Google. Vocês vão encontrar muito material falando sobre Sócrates, quem foi Sócrates. Mas importantíssimo é que o Sócrates, antes dele, também havia filósofos. Então, esses filósofos que vieram antes do Sócrates, eles ficaram conhecidos como os pré-socráticos. É claro que quando eles estavam lá escrevendo, ou discutindo, ou falando a respeito das suas descobertas, das suas ideias, eles não eram chamados de pré-socráticos. Foi a Idade Moderna que passou a denominá-los de pré-socráticos. Ou seja, a filosofia moderna passou a denominá-los de pré-socráticos, porque eram filósofos que tinham ideias anteriores ao surgimento do Sócrates para nós ocidentais. Ficou claro isso para vocês? Então vamos lá. Conhecida como filosofia pré-socrática, representou um esforço de racionalização para desvincular-se do pensamento mítico. Pensamento mítico também é uma coisa importantíssima para a gente registrar. Antes da filosofia, existia muito conhecimento, existia muita descoberta, sendo que as descobertas, ou as ideias, os conhecimentos gerados através das reflexões das pessoas, eles tinham aspectos míticos, que são espécimes de narrações que criam imaginários a respeito da origem das coisas e, é claro, também da origem do universo. O que não significa que esses mitos são falsos, apenas significa que não são verdades aceitas hoje. Mas naquela época, há 600 anos de Cristo, é óbvio que esses mitos ajudavam as pessoas a viverem, a conviverem, a construírem as suas próprias vidas, acreditando que alguma coisa estava acima daquilo que eles podiam fazer. Então, quando alguma coisa era muito difícil de alcançar, sempre se tinha um mito para explicar. Quando algum fenômeno da natureza ocorria, como, por exemplo, relâmpagos, tinha um mito para explicar. Então, muitas daquelas coisas que não se tinha explicação lógica, porque a filosofia ainda estava no seu processo iniciático, era natural que essas explicações não lógicas fossem depositadas todas nas ideias dos mitos. Então, pensem comigo. O mito não são inverdades, são narrações que eram verdadeiras para aqueles que os narravam. Tá? Então, vamos continuar. Caracterizou-se por abordar questões cosmológicas e especular sobre a natureza do mundo físico, sua origem
e o princípio de todas as coisas. Então, está aí uma palavra que eu gostaria que vocês anotassem. Anota aí no caderno de vocês. Na verdade, é uma expressão. Questões cosmológicas. Anotem aí no caderno de vocês isso, nesse momento aí. Debaixo aí do nome, da matéria, do meu nome, da data que você colocou no caderno. Coloquem entre aspas. Questões cosmológicas. Porque vocês vão precisar pesquisar sobre isso. Já estou até indicando a vocês. No finalzinho dessa aula, vocês vão receber uma atividade. E essa atividade eu vou pedir para que vocês falem sobre as questões cosmológicas. O que são questões cosmológicas? Ao longo da aula, algumas coisas vão ser esclarecidas a esse respeito, tá bom? Então, vamos lá, dar prosseguimento para isso ficar cada vez mais claro para a gente. Naquele período, filosofia e ciência encontravam-se vinculadas. Era o filósofo natural. Olha que interessante, né? Não existia uma distinção entre ciência matemática, ciência física, ciência biológica, ciências humanas de uma forma geral. O que existia eram filósofos. E esses filósofos eram conhecidos filósofos naturais. E eles tratavam de matemática, de física, de química, de história, de todas as áreas do conhecimento. Tudo numa única forma, uma única denominação, que é a de filósofo natural. Então, esse filósofo natural pode ser qualquer um de nós naquela época, desde que nós estivéssemos ali num processo de reflexão contínua a respeito da origem de todas as coisas. Ficou claro isso para vocês? Então, vamos prosseguir. Próxima página. Na próxima página, nós estamos aqui ainda na página 309, vamos falar um pouco sobre a geometria e medicina. Mas, professor, não é aula de filosofia? Você vai falar de geometria e medicina? É claro, porque, vejam, na página anterior nós falamos de filosofia e ciência. Algumas ideias como que surge a ciência a partir da filosofia. Assistimos um vídeo que tem várias teorias sobre a origem do universo e muitas dessas teorias hoje são válidas, são científicas, como a teoria do Big Bang, como vocês acabaram de assistir. Então, a próxima área do conhecimento que nós vamos discutir é a natural, ser também científica, como a medicina, também científica, como a geometria. Então, as explicações sobre a origem do universo, elas estão atreladas a vários aspectos do desenvolvimento do conhecimento humano. Então, esse conhecimento humano que nós temos acesso hoje, pelos diversos meios de comunicação, como agora, nós estamos aqui conversando, nós estamos utilizando a internet como um meio de comunicação para que eu possa falar com vocês me ouvirem, e eu fico muito grato por isso. Porque nesse momento, o quão de gratidão que nós temos que ter para os nossos ancestrais, que tiveram alguma ideia, em algum momento, de produzir essas ferramentas. Imagine se não tivessem desenvolvido essas tecnologias, hoje nós estaríamos aqui sentados diante de uma mesa, pensando como que nós vamos estudar agora que estamos em isolamento social. Que eu não posso nem ir numa biblioteca. Como que eu vou me comunicar com os meus colegas? Como que os professores, por exemplo, ou nós professores, vamos falar com vocês, alunos, estudantes do ensino médio? Como isso vai acontecer? Então, temos que ser gratos por nossos ancestrais terem colocado a mente para pensar, terem deixado essa necessidade de descoberta vir à tona e testar equipamentos, testar ideias, testar formas de fazer acontecer. É isso que nós precisamos. O tempo todo, deixar nossa mente ativa para que as ideias surjam e as soluções de nossos problemas sejam possíveis, sejam alcançadas, porque todo o problema tem uma solução. Vocês já ouviram falar nisso? Todos os problemas têm solução. O único momento que um problema não tem solução é quando você para e aceita ele como definitivo. E aí sim, quando você faz isso, não temos mais o que fazer. Você aceitou o problema como um fim. Então, ele vai tomar conta de você. Mas se você entender que nós estamos aqui, somos seres racionais, somos poeiras de estrela, temos luz própria, e que essa luz faz com que nós tenhamos a capacidade de pensar sobre tudo e sobre o todo ao nosso redor, é claro que em pouco tempo você vai encontrar a solução para os seus problemas. E isso eu até arrisco dizer. Quem sabe você vai descobrir que você não tem problema nenhum. Calma. É porque quando você começa a pensar nos problemas,
A solução vem sem você perceber. E aí o problema se desfaz, porque você está em movimento. Então, quando eu digo que você pode descobrir que não tem problema algum, é porque o seu movimento vai fazer com que esse problema fique para trás. E aí, no momento que você tiver novas descobertas, o problema vai desaparecer sozinho. E, quem sabe, eu arrisco até a dizer que você nem vai mais lembrar que um dia teve qualquer tipo de problema ou qualquer tipo de dificuldade a ser enfrentado. Gostou disso, né? Sei que gostou. Sei que você já pensou sobre isso. Então, mantenha sua mente ativa e vem comigo. Então, sobre a geometria e a medicina, o que é que nós temos para dizer em relação aos filósofos? Em relação à geometria, vocês conhecem muito bem o senhor Tales. Quem é que não conhece o teorema de Pitágoras? Quem não conhece o teorema de Tales? Todos vocês conhecem o teorema de Tales. Então, o Tales está lá, ele fala do quadrado da hipotenusa, é igual à soma do quadrado dos catetos. Que? Você não lembra disso? É claro que você lembra. Eu também lembro. Se eu lembro, vocês lembram. Então, o teorema de Tales é geométrico. E como é que o teorema de Tales nos auxilia hoje? Hoje, talvez ele não nos auxilie de uma forma tão direta, porque hoje nós temos muitas ferramentas que podem calcular tudo isso muito rapidamente. Mas na época de Tales, olha, ano 640 a.C., lembrando que ele é um pré-socrático, muita coisa ainda estava sendo descoberta. E ele, como matemático, astrônomo, é considerado o mais antigo filósofo, Tales, o mais antigo filósofo, é atribuída a ele a demonstração dos triângulos semelhantes. Como é que é os triângulos semelhantes? Dois triângulos são semelhantes quando eles têm ângulos correspondentes congruentes. Ângulos correspondentes congruentes. Eu tenho ângulo de 30 graus, outro ângulo de 30 graus. Eles estão em conexão. Se um é 30 e o outro é 30, esses dois triângulos têm que ser semelhantes, mesmo que eles tenham sido desenhados de formas diferentes. Então, essa coisa dos dois triângulos serem semelhantes quando eles têm ângulos correspondentes congruentes, ou seja, ângulos afins e segmentos correspondentes de medidas proporcionais, isso é um cálculo matemático. Eu não vou me arriscar aqui ficar falando de cálculo matemático, porque não é minha praia falar de matemática nem de geometria. O máximo que eu sei é entender o que está sendo dito. Agora, para o Tales, lá antes de Cristo, 600 anos de Cristo, imagine como é que não deve ter sido isso, essas descobertas dele. E melhor, ele podia calcular a altura de uma pirâmide. Só com esse cálculo. Como é que ele fazia isso? Comparando a sombra dela com a sombra de uma estaca de madeira. Hoje os cálculos são muito mais rápidos, mas para eles foi uma grande descoberta. Então, está aí a geometria, como uma ciência, mas com características filosóficas. Ciência matemática, mas características filosóficas. E a outra seria o Pitágoras. Todo mundo conhece Pitágoras também, né? Quem que não conhece Pitágoras? Como é que o Pitágoras contribuiu também lá no século VI a.C.? O número é o princípio de onde deriva a harmonia da natureza. Pitágoras acredita no número. E ele demonstrou vários teoremas. Estudou as relações proporcionais entre os diferentes comprimentos de uma corda, bem como alterações de tensão ou espessura que mudam os sons emitidos pela lira. Olha como é que começa o Pitágoras. O Pitágoras também é um matemático conhecido. Vocês conhecem muito bem o teorema de Pitágoras, como conhecem o teorema de Tales. Então, tudo isso surge de dentro da filosofia, ou seja, filósofos refletindo sobre a realidade ao redor deles. Beleza? Está claro isso para vocês? Qualquer dúvida, coloque aí no comentário que a gente responde para vocês. Então, e na medicina, professor? Na medicina existe um filósofo conhecidíssimo chamado Hipócrates. Também antes de Cristo, 400 anos antes de Cristo. Conhecido como o pai da medicina. Ele é o pai da medicina. Todos os médicos fazem um juramento a Hipócrates. Mas como, professor? Séculos depois, sim. Por quê? Muitas das descobertas da medicina é da época desse filósofo. Então, vejam. Todas as coisas que nós temos hoje, geométricas, de medicina, etc., elas fazem parte de um processo de amadurecimento do conhecimento científico. Mas elas surgiram no meio dos filósofos.
E é isso que eu quero que vocês guardem. Então, como eu falei no início, vou pedir para vocês, já vocês vão receber atividade, para vocês fazerem uma pesquisa sobre teorias cosmológicas. Eu gostaria muito que vocês buscassem as diferentes teorias cosmológicas para que pudessem ter compreensão de como que a filosofia, ao longo do tempo, ajudou muitos homens e mulheres a terem ânimo para ir continuarem. Porque na medida que eu começo a descobrir que é possível isso, que é possível aquilo, e que minha capacidade de pensar, minha capacidade de refletir faz de mim um ser mais iluminado, essa iluminação, quando é constantemente compartilhada com os outros, faz com que os outros também se iluminem. Então, sejam luzes, é o que eu digo para vocês, sejam luzes, emitam luz por onde passarem. E mesmo que nesses momentos estejamos vivendo momentos muito difíceis, e quem sabe até para alguns sombrios, impeçam que essas sombras atinjam vocês e emitam luz. De que maneira, professor? Simples. Estudem. Se mantenham estudando. Mantenham o seu foco. Se não gosta muito de filosofia, responde às tarefas. Vai lá estudar o que você gosta. Mas não deixe de responder as tarefas de filosofia. Mas vai estudar outras matérias. O que importa é você se manter em movimento. Manter tua mente trabalhando. Porque quanto mais você trabalha a tua mente, mais iluminados vocês ficam. Mais iluminadas vocês ficam. Então, esse é o recado da nossa aula de hoje. Espero que vocês possam estar revendo o vídeo que passamos no começo. Quem tiver curiosidade pode baixar ele no YouTube, procurar ele no YouTube para ver ele de forma inteira. Acompanhe a leitura com as páginas do livro que eu deixei para vocês. E a gente se vê na próxima semana, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Muita gratidão por todos vocês. Um beijo no coração de todos vocês. E a gente se vê na próxima semana. Fiquem com Deus.